fuso. Então, recapitulando aqui tanto o primeiro quanto o segundo, nós tínhamos lá no primeiro exemplo 44 graus e 10 a oeste, 20 graus e 10 ao sul, longitude e latitude. Substituir os valores, a gente chegou ao final que a nosso fuso é o fuso 23 sul, porque não tem fuso quebrado. Lembrando que eu uso a coordenada de longitude. Meu meridiano central, pegando a minha coordenada já, meu fuso já calculado e arredondado, eu cheguei substituindo o valor pela equação aqui, menos 183 mais 6 vezes 23, meridiano menos 45. No nosso segundo exemplo, a nossa coordenada, primeiro, longitude, segundo, latitude, que nós estamos trabalhando aqui. Eu não faço jogo de sinal, então eu vou pegar só o valor negativo, já está aqui na fórmula que é negativo, substituo os valores, chego no fuso 24 e não posso esquecer de no final colocar a letrinha S, porque a gente está trabalhando com latitude ao sul. Calculei o fuso 24, substituo na fórmula, eu tenho o meu meridiano central menos 39 graus, né? Então, bem tranquilo, né? A conta aí do fuso e o meu meridiano central. Lembrando que, principalmente, quando a gente estiver trabalhando mapas, é importantíssimo você determinar o fuso, principalmente, mas dependendo do software que você está utilizando, pode perguntar para você qual é o meridiano central, e aí você precisa inserir essa informação para que a sua elaboração de mapa seja confiável e seu mapa esteja correto. E aí eu preciso estar trabalhando em cima disso aí. Quando a gente conseguir voltar, né, às nossas aulas presenciais, a gente vai ter a parte prática, e aí na parte prática a gente vai estar elaborando mapas novamente. E aí nessa elaboração de mapas a gente vai ver quando utilizar esses fusos, quando utilizar esses meridianos centrais ali nas nossas práticas em geral. Vamos voltar lá para o slide, vou compartilhar aqui com vocês. Então a gente tem lá o nosso exemplo, e aí dentro do nosso exemplo nós tínhamos a letra A e a letra B. Nós fizemos os cálculos, então quando nós fizemos os cálculos aplicando a fórmula, fuso 23 sul meridiano menos 45, fuso 24 sul meridiano menos 39, né? Feito isso aí, o que mais eu preciso entender no que diz respeito a essas coordenadas aí? Quando nós falamos de coordenadas UTMs, eu já sei qual é o fuso e qual é o meu meridiano central. Mas agora eu não sei, pelo menos eu ainda não sei, por exemplo, como ler minhas coordenadas. Eu só sei que eu tenho 60 fusos e que o Brasil está entre o fuso 18 e 25. Mas tá, quanto que vale a minha coordenada X, quanto que vale a minha coordenada Y? Fazendo uma comparação com a coordenada geográfica, a gente tinha longitude até 180 leste. E agora, quanto que vale essa coordenada em cada um desses fusos? Latitude até 90 graus sul. Estou dando um exemplo aqui no Brasil, né? Então, quanto que vale aí a minha coordenada agora em metros, ou seja, em relação aí ao meu meridiano central, meu fuso UTM? Algumas características básicas. Primeiro, a gente já sabe, o sistema UTM ele tem 60 fusos. Então, como o sistema ele tem aí 60 fusos em geral, nós temos então que estar trabalhando na identificação de cada um desses fusos. Fuso 1 até o fuso 60. Segundo, nós já falamos aí também, cada fuso tem uma amplitude de 6 graus. Aqui a gente também fala que ele divide aí de 4 em 4 graus. Isso aqui é para definir as zonas UTMs. Então, apesar de ter lá fuso norte ou sul, a gente também separa fuso 22C, 22D, 22F, 22F. E aí nós não vamos entrar a fundo nisso aí agora. Mas é separado, né, a 6 graus de longitude e 4 de latitude. E as projeções, como é um sistema que é uma projeção UTM, ela também está limitada a 80 graus sul e 84 graus norte. Cada fuso, gente, precisa de uma referência. Assim como lá nas coordenadas geográficas que a gente tinha linha do Equador e meridiano de Greenwich, para cada fuso a gente também ainda tem
a linha do Equador como referência, só que a gente não tem mais como referência o Greenwich, a gente tem agora como referência o meridiano central. A gente já sabe que tem que separar em fuso ao sul ou fuso ao norte, mas a gente também precisa separar as nossas coordenadas. Como que funciona a leitura de coordenadas em sistemas UTMs? Tudo que está abaixo da linha do Equador vai ter a linha do Equador com um valor de 10 milhões de metros. Então nós temos valores menores do que 10 milhões, ou seja, valores decrescentes. Então o Brasil, lembrando o Brasil aqui ó, abaixo da linha do Equador, o Brasil ele sempre vai ter valores abaixo de 10 milhões de metros para a minha coordenada referenciada à linha do Equador. Essa coordenada é chamada de coordenada N, ou também coordenada do eixo norte-sul. Com relação ao meu meridiano central, o meridiano de cada fuso ele tem um valor de 500 mil metros. Então, se eu tenho 500 mil metros para o meridiano, no fuso, por exemplo, 22 ao sul, eu tenho valores acima de 500 mil metros, quando são valores à direita do meu meridiano central, e valores abaixo de 500 mil metros, quando são valores à esquerda do meu meridiano central. Vamos fazer uma comparação com o que a gente entendia lá das coordenadas geográficas. Acima da linha do Equador, 90 graus a norte, abaixo 90 graus a sul. Agora a gente tem, abaixo da linha do Equador, valores menores de 10 milhões de metros, valores decrescentes de 10 milhões. E acima da linha do Equador, a gente tem um valor zero para a linha do Equador acima da linha, ou seja, para o hemisfério norte. E esses valores vão ser valores crescentes. Abaixo, valores decrescentes de 10 milhões até zero. Acima, valores crescentes de 0 até no máximo 10 milhões. Isso em relação ao Equador. Em relação ao meu meridiano central, que lá nas coordenadas geográficas era o meu meridiano de Greenwich, eu tinha valores até 180 a leste ou até 180 a oeste. Como agora nós temos para cada fuso um meridiano, no fuso 22, por exemplo, a gente tem valores acima de 500 mil metros e valores abaixo de 500 mil metros. É aí, gente, que entra a importância de determinar o fuso UTM, porque eu vou ter em cada um dos fusos um meridiano de 500 mil. Então, no fuso 20, eu tenho valores acima e abaixo de 500 mil. No fuso 21, acima e abaixo de 500 mil. No fuso 22, acima e abaixo de 500 mil e assim por diante, de todos os 60 fusos UTMs. Então, se eu não sei se eu estou trabalhando no fuso 22, 23, 24, 5, 10, que seja, eu não sei em qual parte da Terra eu estou trabalhando minha coordenada. E aí, isso pode interferir no meu mapa lá no final. E interferir, consequentemente, no meu resultado. É isso que essas características estão me falando. A quantidade de fusos, a limitação, e é definido pelo cruzamento entre o meridiano central e a linha do Equador aí. Então, se a gente sabe que nós temos valores referências aí, as coordenadas que nós trabalhamos são chamadas de coordenadas do eixo leste-oeste, ou simplesmente coordenadas e coordenadas do eixo norte-sul, ou simplesmente coordenada N. Lembrando que a coordenada seria, fazendo uma comparação simples, a mesma coisa da minha coordenada de longitude. Só que a minha coordenada tem como referência o meu meridiano central. E aí nós temos valores acima de 500 mil e abaixo de 500 mil metros. Quando a gente tem a coordenada N, seria a mesma coisa da nossa coordenada de latitude. Só que nós não temos agora leste e oeste, é sempre eixo leste-oeste e eixo norte-sul. Em relação a esse eixo, nós temos aí em termos de Brasil
coordenadas que vão apresentar valores menores do que 10 milhões de metros aí, certo? Quando a gente começar a ler os mapas, começa a ficar um pouquinho mais claro isso aí com vocês. Mas basicamente, a gente tem o seguinte. Eu tenho um determinado mapa. Inclusive esse mapa aí foi um mapa feito justamente para um cadastro ambiental rural, o chamado CAR. E aí eu destaquei com vocês aí a leitura do mapa. Lembrando que nós temos as linhas verticais definindo as nossas coordenadas do eixo leste-oeste e as linhas horizontais, que são as linhas paralelas, definindo as nossas coordenadas do eixo norte-sul. Lendo o mapa, lá, lendo as minhas linhas verticais, eu tenho o valor aqui, ó, 365.700, 366.600, 66.300 e assim por diante. Se eu faço uma breve análise desse mapa, eu tenho aqui, ó, que todas as minhas coordenadas daquele mapa estão à esquerda do meu meridiano, ou seja, tem valores menores do que 500 mil metros. Se eu olho aqui as minhas coordenadas, em geral, se a gente está falando aí de Brasil, a gente sempre vai ter valores de coordenadas abaixo de 10 milhões de metros também. Então aqui eu tenho uma coordenada que está à esquerda do meu meridiano central e abaixo da minha linha do Equador, porque é um levantamento feito aí no Brasil. Na verdade, um levantamento feito aqui em Goiás, né? Tá, mas como que eu vou localizar os meus pontos em um mapa com coordenada UTM? Qual que é a minha localização em termos de coordenadas leste-oeste e coordenadas norte-sul aí? Eu tenho que identificar e fazer a leitura aí do meu mapa. Então, como que eu vou identificar qual é meu par de coordenadas no ponto A, qual é meu par de coordenadas no ponto B, e um desafiozinho aí que a gente vai tentar resolver aqui ao final da aula, qual é o meu par de coordenadas na minha nascente. Quando eu tenho meus pontos em cima das linhas conhecidas, é fácil identificar esses valores. É só eu cruzar essas informações, eu sei qual é a minha coordenada para o ponto A e para o ponto B. Mas e na nascente aqui, em asterisco? Eu não estou em cima de nenhum ponto. Como que eu consigo chegar na leitura e estimativa dessa coordenada? Vamos ver. Então, primeiro, em relação ao ponto A, nós vamos fazer a leitura. Olha lá. Para o eixo leste-oeste, o ponto A está a 366.600 e para o eixo norte-sul ele está a 8.209.600. Como que eu faço a leitura e como eu escrevo a minha coordenada? Segue a mesma regra da coordenada lá geográfica. Nós não estávamos escrevendo longitude e depois latitude? É a mesma regra. Eu escrevo a minha coordenada E seguido pela minha coordenada N. Coordenada do eixo leste-oeste, coordenada do eixo norte-sul. Então o ponto A está a 366.600 metros do meu meridiano central e está a 8.209.600 metros do eixo da linha do Equador, né? Definindo aí em relação ao Equador a minha coordenada do eixo norte-sul. Seguindo, eu tenho também meu ponto B. Meu ponto B, se a gente olhar com atenção, ele também está em cima de pontos de coordenadas conhecidas. Então eu faço de novo a leitura desse ponto. Ponto B está a 366.300 metros do eixo leste-oeste e o ponto B está a 8.208.800 metros do eixo norte-sul. 366.300 em relação ao meu meridiano central e 8.208.800 metros em relação à linha do Equador. E aí, na hora que eu tenho que escrever a minha coordenada, eu escrevo ela. Primeiro, coordenada E, segundo, coordenada N, eixo leste-oeste e eixo norte-sul aí, certo?
Pessoal, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, mandem aí no chat, tá bom? Então, se eu tenho definido essa posição, né, em relação a esses dois pontos conhecidos, eu consigo escrever minha coordenada. Mas aí o nosso desafio de hoje, né? Qual que é a minha coordenada da minha nascente? A minha nascente ela não está em cima de nenhum ponto conhecido. Se eu olho com atenção, a minha nascente ela está entre a coordenada de 366 e 300 e entre a coordenada de 366 e 600 para o eixo leste-oeste. Para o eixo norte-sul, está entre a coordenada de 8.209.600 e 8.209.200. Mas como eu vou conseguir chegar numa estimativa precisa da minha coordenada? É bem parecido com o que a gente trabalhava aí com as minhas coordenadas geográficas. E por ser bem parecido com o que a gente trabalhava com as minhas coordenadas geográficas, nós precisamos aí identificar algumas coisas. Primeiro, hoje a gente já vai ver com a minha leitura de escala. Um mapa bem elaborado precisa ter sua escala definida. Se eu conheço a escala do meu mapa, eu tenho condições de fazer aferições a respeito desse ponto em que eu não conheço. Lembrando que eu estou falando aqui com vocês de mapas físicos. Se eu estou lá dentro do ArcMap, por exemplo, ou dentro de qualquer outro programa, e esse mapa está georreferenciado, ou seja, tem coordenadas, eu clico aqui na minha nascente e meu programa ele me fala qual é a coordenada dessa nascente. Mas se eu estou com esse mapa impresso, eu preciso fazer algumas leituras, definir algumas distâncias e conhecer a escala do meu mapa para poder estar trabalhando. Vamos ver a partir do exemplo o que eu estou falando. Se eu sei que a escala do meu mapa é de 1 aqui para 10.000, então a cada 1 centímetro gráfico eu tenho 10.000 centímetros reais, eu preciso definir algumas referências. Então, lá, sabendo que no mapa a nascente se encontra distante do par de coordenadas 366,600 e 8.209,600, 1.2 e 0,7 centímetros, qual é a localização da nascente? Estou querendo dizer para vocês que desse ponto aqui, ó, a minha coordenada é 366,600. Quando eu peguei a régua e medi a distância da minha nascente para esse ponto, deu lá na régua 1,2 centímetros. Desse segundo ponto, 8.209.600, e eu medi no meu mapa a distância da coordenada que eu conheço aqui, ó, 8.209.600 para a nascente, deu 0,7 centímetros. Se eu sei essas distâncias, eu tenho condições aí agora de identificar justamente qual é a minha coordenada. Vamos trocar aqui a tela para a gente fazer o exercício. Vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente via das coordenadas geográficas. Então eu preciso, primeiro, identificar, né, aí na minha coordenada, qual é os meus pontos conhecidos. Então vamos lá. Se eu tenho que identificar quais são meus pontos conhecidos, aqui na disciplina eu preciso passar para vocês alguns pontos que já estão lá referenciados no meu mapa. A partir desse ponto, qual é a distância gráfica desse ponto, né, do meu par de coordenadas para o ponto que eu quero. E preciso também já conhecer a minha escala. Então vamos lá. No mapa estava falando lá que a minha escala é 1 para 10.000. E no problema eu falei para vocês que eu estou 1,2 centímetros dessa coordenada e 0,7 centímetros dessa segunda coordenada aqui. Fazendo um desenhozinho simples só da nascente e o que estava mostrando lá do meu mapa era mais ou menos isso aqui que eu tenho quando eu estou lá em escala. Ó. Medir com a régua do ponto 366,600, 1,2 e da coordenada 8.209.600, 0,7.
Se eu tenho essa informação e se eu tenho a escala, gente, eu tenho condições de estar trabalhando aí a minha leitura de escala inicialmente. A gente vai ter uma aula para falar só de escala, mas independente disso, a escala que a gente trabalha em geral são escalas de redução, 1 para m, e normalmente a gente lê na forma nominal a escala de 1 para 10 mil, em que 1 está indicando a minha medida gráfica, ou seja, a minha medida no papel. Então, a cada 1 centímetro no meu papel, eu tenho aí 10 mil centímetros reais. Ou seja, se eu for chegar lá na minha nascente, e nessa nascente aqui, ela tem 1 centímetro, quer dizer que esse 1 centímetro no meu papel, se eu chegar lá no campo, esse 1 centímetro ele vai corresponder a 10 mil centímetros ou 100 metros. Ou 100 metros é só porque eu peguei a minha medida real, que é a segunda parte aqui da minha escala, e dividi por 100. 10 mil dividido por 100, de centímetro para metros, eu tenho que 1 centímetro são 100 metros. Eu sempre preciso fazer essa leitura. Eu sempre preciso da minha escala para poder determinar a minha coordenada. Então, se eu sei que 1 centímetro é 100 metros, eu vou trabalhar agora com as minhas coordenadas. Eu separo igual a gente separava lá na coordenada geográfica. A gente separava lá para a longitude e para a latitude. Agora a gente separa para a coordenada do eixo leste-oeste e para a coordenada do eixo norte-sul. A minha referência é a minha escala, porque eu sei pela minha escala, que a escala é a mesma para todo o meu mapa, que a cada 1 centímetro no papel, eu tenho 100 centímetros reais. Então, se 1 centímetro é 100, a distância do meu ponto que eu dei para vocês aqui, que era 1,2, vai ser quanto? Para a minha coordenada do eixo leste-oeste. Se eu sei que 1 centímetro é 100 no meu mapa, 0,7 centímetros, que é a minha distância que foi dada lá no meu exercício, para a minha coordenada do eixo norte-sul, 0,7 centímetros vai ser quanto? Então, eu resolvo a minha regrinha de 3, tanto para o E quanto para o N, e aí a gente tem que 1,2 centímetros são 120 metros e 0,7 centímetros são 70 metros aí, né? Gente, se eu tenho essas informações, eu preciso agora avaliar. Vamos voltar lá no problema. Eu falei para vocês que está distante de um par de coordenadas 1,2 e 0,7. Mas qual foi o par de coordenadas que eu dei para vocês? 366 e 600 e 8, 209 e 600. Vamos no nosso desenhozinho aqui. Minha nascente, ela está entre o ponto 366 e 600, que foi dado para vocês, e entre o outro ponto, que é 366 e 300. Regrinha, pessoal. A partir da coordenada que foi dada, eu tenho que avaliar se o meu próximo ponto ele tem os meus valores aumentando ou tem meus valores diminuindo. Do valor que me foi dado, 366 e 600, para o próximo ponto, eu estou diminuindo do 600 para o 300, não é? Se eu estou diminuindo esses valores, a minha coordenada vai ser o meu valor dado. Então, eu tenho aqui, ó, o meu valor que foi dado, 366 e 600, menos 120. Menos, porque eu avaliei meu mapa. Então, aqui eu não tenho uma equação. Eu tenho que avaliar se o meu ponto está diminuindo para a próxima coordenada conhecida ou se ele está aumentando. Se foi dado um valor 600, 366 e 600, e minha nascente está entre 600 e 300, então eu tenho aqui que está diminuindo. Se está diminuindo os meus valores,
no meu cálculo de coordenada, eu tenho então que o meu valor é o valor dado menos a regra de 3. Eu faço a mesma conta, ou seja, eu faço a mesma referência aqui para minha coordenada do eixo norte-sul, minha coordenada N. Se foi dado para vocês a coordenada 8.209.600, eu vou avaliar meu mapa. E aí, eu avaliei meu mapa, eu tô lá com a minha nascente entre 8.209.600 e 8.209.200. Olha o que está acontecendo nesse exemplo. A gente vai fazer outros exemplos em outras aulas, tá, gente? Está acontecendo aqui também que do valor dado para o próximo valor está diminuindo. E se também está diminuindo, eu vou pegar o meu valor que me foi dado aqui, olha lá, 8.209.600, menos o resultado da minha regra de 3, chega na minha coordenada 8.209.530. E aí, então, nós temos que a minha nascente, ela está, a coordenada é 366.480 e coordenada N, 8.209.530. Escrevo coordenada E, vírgula, coordenada N, né? Coordenada do eixo leste-oeste, vírgula, coordenada do meu eixo norte-sul aí, certo? Vamos voltar agora lá para o slide, só para a gente finalizar aqui. Então, lá no slide a gente tem o nosso mapa. E lá no nosso mapa, a gente tem o seguinte. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, nós temos a nascente. Lembrando que eu tenho que sempre passar para vocês coordenadas de referência para vocês analisarem aí o mapa. E vocês precisam também ter a escala conhecida. Nesse mapa, a escala está aqui, ó. Normalmente eu preciso ler todo o mapa para identificar qual é a escala. Se eu não tenho a escala, isso vai ficar para uma próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula a escala de um mapa para que depois a gente faça todas as continhas que a gente trabalhou aí. E aí, se eu fiz todas aquelas continhas, todos aqueles procedimentos, a gente chega que as coordenadas das nascentes são essas aqui, né? 366.480 para o eixo leste-oeste, 8.209.530 para o eixo norte-sul. Certo, pessoal? Tem alguma pergunta no que diz respeito a isso aqui? Hoje a gente vai parar por aqui, né? Nós vamos só trabalhar até essa coordenada desses pontos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um cálculo de distância. O cálculo de distância que é bem mais simples do que o cálculo de distância por coordenadas geográficas. Qualquer dúvida, vai estar lá o vídeo para vocês no AVA, tá? Então vou terminar aqui essa aula, vou terminar uma próxima aula que eu tenho em sequência e eu vou postar para vocês. Eu vou avisar vocês lá no grupo, a hora que tiver postado o conteúdo lá no ambiente virtual. Vocês podem consultar e rever essa live quantas vezes vocês acharem necessário aí, porque vai estar lá disponível tanto no YouTube, no meu canal, quanto no ambiente virtual. E além disso, também vai ter mais alguns videozinhos, né? De uma forma um pouquinho mais enxuta, só falando um pouquinho sobre esses conceitos aí que a gente tem no que diz respeito, né, ao uso aí, né, das coordenadas UTMs, os cálculos dessas coordenadas. A gente vai ver um pouquinho mais rápido, igual aqueles outros vídeos, em vídeos ali de no máximo 10 minutinhos, para falar um pouquinho sobre o que a gente falou aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu interromper aqui então esse compartilhamento de tela com vocês e vamos voltar aqui pro que a gente estava. Então aqui ainda está no exercício. Deixa eu parar a gravação aqui para vocês.